Dr. Antônio Alceu dos Santos, médico cardiologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor procurador Renato. Logo depois dele eu falo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor procurador Renato. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, poder participar dessa reunião tão importante, eu acho que para todos nós e para o mundo inteiro. Realmente, trata-se de um assunto de grande interesse. Esqueci de mencionar, meu nome é Antônio Alceu, sou cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa e Hospital Vaz Monteiro. O motivo de estar aqui que é um assunto para mim também de grande interesse, porque desde 2002 eu estudo, escrevo e publico assuntos relacionados exatamente a esse tema, alternativas às transfusões, opções às transfusões de sangue. Por que é um assunto de grande interesse, eu acho que para todos nós? Primeiramente, assim, a anemia hoje é cada vez mais uma condição mais real possível. Sabe-se, de acordo com o Ministério da Saúde, que 2 bilhões de pessoas, principalmente em países subdesenvolvidos, têm anemia. E cerca de 4 bilhões de pessoas, especialmente em países também em desenvolvimento ou subdesenvolvido, têm deficiência de ferro, ou seja, uma anemia ferropriva. Então, talvez o dia ou mais dia, um paciente desse vai estar no teu consultório. Outra importância do tema. Escassez de sangue já foi falado aqui para vários colegas, é cada vez mais evidente. Só que eu gostaria de dar números. Por exemplo, a doutora Maria Nazarete publicou em 2007 na própria Revista Brasileira de Hematologia que as doações de sangue eles não realmente estão acompanhando as transfusões, o crescimento das necessidades de transfusões de sangue em nosso país. Enquanto a demanda, a necessidade de sangue cresce a taxa de 1%, as doações crescem em cerca de 0,5% a 0,7% ao ano. Então, vai faltar sangue. A gente já tem visto que já está faltando sangue pelo noticiário, pela mídia, a gente vê várias vezes campanhas solicitando doadores de sangue para socorrer o hospital. O próprio Ministério da Saúde, de 2013 a 2014, mencionou que as doações crescem a taxa de 4,55% e a transfusão cresce a 6,8%. Realmente, a escassez já está evidente. As complicações já foi bem mencionado aqui, tanto infecções, infarto, derrame, arritmia, câncer, e inclusive até mesmo a morte. Outra importância do tema diz respeito à redução de custos hospitalares. Um hospital da Califórnia, o Hospital Stanford, por apenas orientar a classe médica transfusionista, das diretrizes atuais, conseguiu reduzir em cerca de 24% o índice de transfusão. Isso economizou para o hospital cerca de 1,6 milhões de dólares por ano. Então, é algo realmente que preocupa. Outro assunto que realmente traz a nossa atenção, que isso que nós estamos discutindo aqui hoje, é que fez eu pesquisar, que fez eu escrever e publicar os artigos que vamos mencionar. É que a própria Organização Mundial de Saúde, desde 1999, está aqui, já pedia isso, ou seja, para a gente, a classe médica, reduzir as necessidades transfusionais. E ela própria diz nesse documento que as alternativas às transfusões, elas são simples, podem ser simples e seguras para os pacientes. Além disso, em 2010, teve outra reunião da própria Organização Mundial de Saúde, orientando em 3 pilares, pelo menos, como que você poderia tratar um paciente, evitando ou amenizando as transfusões de sangue. Tanto por tratar anemia, como gerenciamento do sangue no intra e pós-operatório. E por último, agora em 2015, em junho de 2015, também a própria Organização Mundial de Saúde também cita que é necessário, é preciso realmente nós médicos reduzir as necessidades de transfusões. Está aqui o documento, junho de 2010. E fala ainda lá que usar alternativas à transfusão sempre que possível. E a prática clínica de transfusão boa e segura
notem, inclui gerenciamento de sangue do paciente, que já foi mencionado aqui. Ou seja, é uma busca cada vez mais de nós médicos tentar conseguirmos meios, opções, alternativas para se evitar uma transfusão de sangue. Então, diante disso, como que nós podemos, então, o que nós temos hoje na medicina que é possível tratar um paciente sem as transfusões de sangue? Tive o privilégio de participar da primeira cirurgia cardíaca no Brasil de um transplante cardíaco realizado sem transfusão de sangue, usando as alternativas. Esse paciente teve uma rejeição e foi retransplantado em 2009. Também é o primeiro caso no mundo realizado, publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca em 2012, do primeiro caso de retransplante no mundo sem utilizar os recursos transfusionais. E sim, as opções e as alternativas. Então, diante disso, há cerca de 3 anos, iniciei uma pesquisa para poder, como que pode se preparar o paciente para poder ficar mais tranquilo para realizar uma cirurgia sem as necessidades transfusionais. Então, aí que veio um dos primeiros artigos que eu pesquisei, reunindo todas as alternativas, as opções terapêuticas, para se colocar à disposição da classe médica, onde que a gente pode utilizar desde as mais complexas, máquinas, aparelhos, que já mencionados, até as mais simples, uma mini coleta de sangue na UTI, ou então deixar de coletar sangue desnecessários. Muitas UTIs, a gente que não tem protocolo, às vezes colhe o sangue do paciente 3 vezes ao dia. Mencionado que às vezes no final de 10 dias aquele paciente tem que receber uma transfusão de sangue iatrogênica. Outro ponto que chama a atenção, como que a gente consegue realizar essas várias cirurgias lá no Hospital Beneficência Portuguesa e em outros hospitais também, é como que você deve preparar esse paciente. Ou seja, se ele está com anemia, nós temos que dar o tratamento convencional, certo? Quer seja o ferro, que é o mais comum, ácido fólico, ou por último, quando necessário, até mesmo eritropoetina. Lógico que ela não vai funcionar de imediato, mas se é uma cirurgia eletiva, a gente pode programar aquela cirurgia, que a maioria dos casos, especialmente as cirurgias de SUS, eletivas, cirurgias cardíacas, dá tempo da gente preparar esse paciente para que ele possa, no final, não receber a transfusão de sangue. Então, são várias alternativas que nós temos para que possamos ajudar esse nosso paciente para que ele possa evitar uma transfusão de sangue. Um outro caso que foi publicado agora, que eu consegui publicar numa revista internacional, na Cardiology, esse caso é muito interessante, que ele chegou, a gente fez o preparo, todo o pré-operatório dele, para que ele realmente pudesse submeter uma cirurgia grave e complexa. Esse paciente já era portador de insuficiência renal dialítica, e esse paciente ele também tinha uma doença complexa na raiz da aorta, ou seja, um aneurisma de aorta, junto com insuficiência aórtica importante. Esse paciente ele foi preparado para chegar até um nível de 15 de hemoglobina. Só que devido às complicações da cirurgia, ele foi caindo o seu nível de hemoglobina hematócrito até chegar no nível de 2,9. O interessante é que esse paciente, quando ele já estava em 8 de hemoglobina, muitos colegas já estavam que ele estava em risco iminente de morte. Já queria transfundir. Só que esse paciente ele continuava lendo e escrevendo lá na beira do leite. Foi indo até chegar em 2,9 e continuava lendo e escrevendo na beira do leito. E essa situação de risco iminente de morte, que ela foi cada vez caminhando, de 8 para 7, para 6, para 5, até chegar em 2,9 e depois ele recuperou. Então, ou seja, é um caso que foi publicado agora, está recente, na Cardiology, em junho, foi agora em abril de 2016, que nós conseguimos publicar, demonstrando que através das alternativas, das opções, tanto o preparo no pré-operatório, como o tratamento de vários outros setores, por plaquetopenia, nós conseguimos fazer essa cirurgia utilizando os métodos alternativos às transfusões de sangue. Então, só para concluir, que é possível lá. A gente realiza todos os tipos de cirurgia cardíaca, desde as mais simples até as mais complexas, nesse hospital lá na equipe, utilizando os meios alternativos às transfusões de sangue e às opções terapêuticas. Obrigado a todos. Muito obrigado.